Eu estou na última ministração dessa série Sentimentos. Só colocar aqui. Estamos nessa série chamada Sentimentos. E eu estou na última ministração delas, arrumando a bagunça para a glória de Deus. Então vamos dar uma arrumada nesse negócio, né? Essa bagunça emocional, diante de tantas coisas que nós temos visto, arrumar a bagunça emocional dos sentimentos, da cabeça, pensamentos, do coração, para a glória de Deus. E eu tenho feito as ministrações todas no livro de Juízes. Eu ministrei as duas primeiras ministrações foram sobre Gideão e Jefté, e cada um deles tem uma reação diferente à crise que se encontra naquele momento. O livro de Juízes é um livro muito parecido com o Brasil. Hoje eu estava orando e falei, meu Deus, mas como a gente é parecido com esse período dos Juízes. É um período mais ou menos de 450 anos, onde cada um fazia o que queria. Havia uma desordem, não havia nem ordem nem progresso, né? Havia uma desordem social, política, econômica, enfim, espiritual. A desordem era completa, era total. E Deus ia levantando juízes que iam libertando o povo, porque abandonando ao Senhor, se voltando para os deuses daquelas nações, então eles eram feitos cativos. E aí então nós temos Gideão, um homem tomado de medo e de humilhação, que Deus usa a vida dele. Depois temos Jefté, um homem rejeitado, filho de uma prostituta, foi que vimos na semana passada. E tudo isso resultou em orgulho e um estado terrível de violência na vida daquele homem. E hoje eu queria ver com você a pessoa de Sansão. Esse talvez seja o juiz mais conhecido que nós temos. Sansão, uma vida de religiosidade e de prazeres. E todos eles, inclusive Sansão, nascem num tempo muito, mas muito difícil. É a situação, esse período dos juízes. É o maior período na mão dos inimigos. Quando Sansão nasce, o povo de Israel está 40 anos na mão dos filisteus. Israel nunca tinha ficado tanto tempo na mão de um inimigo. Então esse é o pior momento que Israel tem, até porque já se passaram 400 anos aproximadamente que eles estão nesse ciclo de queda, ok? De queda de 400 anos. Então a nação está ainda mais fragilizada, ainda mais fragmentada, está desacreditada, fragmentada, empobrecida, oprimida. O povo tem uma crise e vive essa crise sem precedentes. Eles estão extremamente místicos, voltados para os deuses e os cultos daquelas nações, muito supersticiosos. É assim que a gente termina o livro de Juízes. Você termina o livro de Juízes, tem uma história lá, você fala, gente, que história doida é essa? Parece que não faz sentido aquela história. Um homem toma um rapaz e faz dele um sacerdote, e ele cria um éfode, que é um peitoral, que tem umas pedras, enfim, aí é uma loucura, um negócio bem esquisito, bem estranho. Você fala, gente, mas que perturbação é que esse povo está vivendo? É um povo que está longe da palavra de Deus e envolvido com cultos pagãos. E infelizmente o que existe é o extremo da violência e da crueldade. O livro de Juízes termina com uma das piores histórias da Bíblia. Um homem levita, ele tem uma esposa e ele está viajando para ir para a casa de Deus, lá no tabernáculo. E no meio da viagem ele ia parar numa terra de um povo estranho, de um povo estrangeiro. Só que ele fala, não vou passar, não vou parar aí não. Vamos para a terra do povo de Israel, que é a nossa terra, nosso povo. Então eles chegaram na cidade de Gibeá. Só que quando eles chegaram lá, os homens daquela cidade, que eram da mesma nação que esse levita, batem na casa desse homem que hospeda o senhor de idade, que hospeda esse levita, e querem abusar do homem e matá-lo. É assim
Só que pegam a esposa do levita e infelizmente abusam dessa mulher a noite inteira, os homens da cidade, até ela morrer. O levita no dia seguinte pega a sua esposa, o corpo dela, e vai até onde ele tem que ir, a cidade até onde ele tem que ir, corta ela em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo da nação de Israel. Todo mundo que recebe um pedaço do corpo daquela mulher disse nunca, é assim que termina o capítulo 19 do livro de Juízes, versículo 30, nunca se viu, nem se ouviu tal coisa em Israel. É assim que o livro de Juízes termina. É uma das piores histórias que você vai ver na Bíblia. Você fica boquiaberto quando você olha e vê, meu Deus, que um estado de violência, de criminalidade, de crueldade extrema que o povo de Israel está vivendo. E não é, em vários aspectos, diferente a situação do Brasil. Nós batemos e temos batido repetidamente nos últimos anos todos os índices de violência. O Brasil nunca foi um país tão violento. Em 10 anos se multiplicaram em 10 vezes o assassinato de homens negros no Brasil. Veja uma estatística terrível, está até compartilhando um pouco com os adolescentes a respeito disso na sexta-feira. Estamos tocando um pouco no assunto da questão de racismo e tudo. Eu trouxe esse dado terrível para eles. Veja uma coisa, que o Brasil está crescendo em violência cada vez mais. E o livro de Juízes, capítulo 13, é nesse momento que Deus faz nascer um menino. E esse menino é Sansão. Um casal de idosos, sem filhos, estéril, e diz o texto sagrado, versículo 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem, Zofar, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado, não beba bebida, não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, nesse momento tão terrível, a graça de Deus se apresenta. E é sempre assim, irmãos. A graça de Deus sempre se move na nossa direção. Sansão, esse último dos juízes do livro de Juízes, só depois de Sansão vem logo Samuel. E Sansão nasce como uma expressão da graça, da bondade, da misericórdia de Deus sobre a nação de Israel. Num momento tão duro, tão difícil, Deus diz: eu vou libertar vocês, eu vou romper as cadeias dos inimigos, eu vou levantar uma pessoa que, consagrado a mim, será um instrumento poderoso nas minhas mãos. E, infelizmente, a nação de Israel, nesse momento tão desviada do Senhor, inicia, infelizmente, com toda a nação, desviando-se repetidamente de Deus, esse desvio contínuo que Israel tem de Deus, e as consequências que termina demonstrando como isso afeta o casamento e a família. Veja, o livro de Juízes termina com um casamento, com um homem que perdeu sua esposa por meio da violência. O livro começa com uma nação inteira, falando de todo o povo de Israel, mas termina dentro de uma família, dentro de um lar, de uma casa. Meu irmão, quando uma nação não vai bem, as famílias padecem, as famílias sofrem, indiscutivelmente. Não é simplesmente uma coisa da nação, como o país, um aglomerado muito grande de gente, milhões de pessoas. Não, isso afeta a sua família.
família, isso afeta seu casamento, a educação dos seus filhos, isso tem uma ação direta sobre as nossas vidas, mas a graça de Deus, de uma forma maravilhosa e de forma improvável, brilha na nação de Israel e tem que brilhar na nossa vida. Deus, Ele quer libertar a você, a sua família, mas também esse país para a glória dEle. Deus deseja, meu irmão, e aqui está a graça de Deus, é que Deus não vai embora como muita gente pensa. Não, Deus é um relojoeiro, Ele deu corda nesse relógio aqui que é o planeta Terra e foi embora desse negócio e virou as costas para nós, nos abandonou. Não, Deus está olhando. Deus é um Deus que age, Deus é um Deus cheio de misericórdia, de compaixão. Ele entra no meio do nosso desespero, da nossa bagunça. Ele entra no meio de toda essa violência, de toda essa desordem, para dar rumo, para dar solução, para salvar, para libertar as pessoas. Deus é o Deus de toda graça e misericórdia. E Ele toma então esse casal aí, esses dois velhinhos, e faz deles pessoas tão improváveis, talvez analfabetos, provavelmente lá do interior, gente da roça, que ninguém está dando nada por eles, e usa a vida deles. Deus pode usar a sua vida e a minha vida. Deus pode nos usar. Deus não se limita a essa questão de estudo, Deus não se limita à questão da idade, não se limite por causa disso. Deus usou esse casal, Deus usou pessoas tão simples, pode nos usar também, quer nos usar para mudar a situação das nossas famílias, da nossa cidade e desse país, porque o país muda à medida que nós mudamos gradativamente. E esses momentos são recheados de pessoas improváveis, Jefté, Gideão e entre outros, pessoas que você olhava e falava, essa gente aí não vai ter nenhum tipo de valor, não vai ter importância, não vai conseguir resolver o problema, mas é Deus que está agindo, é o Senhor que está operando milagres, é Deus que está fazendo, e Ele usa pessoas improváveis, para que você entenda, primeiro, que a raiz dos problemas não está na questão primária, na economia ou na política. Muita gente acha que não, se você tiver uma boa economia, uma boa política, está tudo resolvido. Se fosse assim, os países de primeiro mundo não estariam com violência, consumo de droga, alto índice de suicídio, consumo de pornografia, como você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, nas nações europeias, que são países de primeiro mundo, mas você tem crises terríveis ali com consumo de droga, por exemplo, com violência. Então o problema do ser humano não está primeiramente na economia, na política. Ele é espiritual. O ser humano precisa do amor de Deus, o ser humano precisa da graça de Deus. Quando a graça de Deus entra no coração do ser humano, isso é maravilhoso. Eu fiquei assim, até compartilhei com os adolescentes esse vídeo, uma reportagem, uma entrevista com aquele cara do Raimundos. Ele se converteu, esqueci o nome dele, e ele, então falando da conversão dele, que usava droga, que usava cocaína, que vivia uma vida totalmente promíscua e tudo, e aí então, um dia a mulher dele, o casamento não, eles não eram casados, mas o relacionamento deles estava deteriorando, a vida deles acabada, e ele contando como Deus entrou na vida da esposa dele, um cara roqueiro, um cara todo arrebentado, com a vida toda acabada, com medo de morrer, de doença, estava cheio de doenças no corpo, e como Deus encontrou a vida dele, e ele diz, eu não queria aquele amor, eu não queria aquela salvação, mas o amor de Deus me encontrou, a graça de Deus me encontrou, eu estava fugindo de Deus, eu odiava crente, eu odiava esses cristãos, mas a graça de Deus me achou. Que coisa maravilhosa, irmão. Para você entender que o problema não é questão de dinheiro a priori, que geralmente a gente pensa, mas que a raiz do problema é a situação espiritual que cada pessoa, que cada um de nós
é uma vida sem Deus, uma vida longe de Deus. Esse é o grande problema que todos nós temos, que toda a humanidade tem. E desde sempre, essa é uma boa pergunta, desde quando você ouve que o Brasil está em crise? Não é? Desde pequeno? Né? Parece que desde sempre você ouve essa expressão, não, o Brasil está em crise, o Brasil está em crise. E aí você vê isso, nós temos uma crise crônica como a nação de Israel também. E temos aí agora a pandemia, temos um índice crescente aí de dengue, parece que a chikungunya também está, e zika, parece que está pegando fogo aí. E a gente ainda teve ameaça, não sei nem que fim que deu esse negócio, os gafanhotos no sul do Brasil. Eu não sei se chegou aqui, se foi para o Uruguai, eu não vi as últimas notícias disso. Mas você vê, o pessoal está até postando, gente, é um apocalipse, e é de fato um apocalipse. E já tem tempo que esse negócio está assim. E a gente está vendo toda essa crise que o Brasil passa, infelizmente guerra de poderes, na política, na economia, o extremismo ideológico no Brasil, né, violência, o cara tocou fogo lá no ônibus, lá na frente lá do palácio agora, e ele faz passeata, e aquela coisa toda, tudo por causa de política. E a falta de interesse, infelizmente, o pior que tem é a falta de interesse dos políticos pelo povo, de se importar com as pessoas, de saber se as pessoas estão bem, se tem medicamento, se tem comida na mesa das pessoas. Infelizmente, a gente vê, o discurso é muito bonito, mas na hora da verdade a coisa não é bem assim. E ainda, no meio de toda essa pandemia, de todo esse problema, estava vendo os índices no site do Globo, mostrando que o crescimento, o aumento de consumo de bebidas alcoólicas na pandemia subiu 30%. 30%. As pessoas estão bebendo mais. E o consumo de sites pornográficos aumentou também em 30%, em média. Então veja, o ser humano, no momento de crise, ele piora a sua situação. Ele passa a beber mais, ele passa a consumir mais pornografia, daí ele passa a violência intrafamiliar, que também cresceu, os crimes estão crescendo. Aí você olha e fala, poxa vida, era para a coisa ficar melhor, para as pessoas ficarem mais temerosas, as pessoas ficarem mais próximas de Deus, orarem mais, buscarem a Deus. Até que no começo foi assim, mas não é sempre assim. As pessoas acabam abrindo mão de tudo isso. Mas como essas coisas acontecem? Como aconteceu na vida de Sansão? E infelizmente, Sansão teve uma queda drástica na vida dele. Quando você olha o fim da vida de Sansão, é muito triste. Ele termina cego na mão dos inimigos. É assim que Sansão morre. Mas Deus não levantou ele para vencer os inimigos. Deus não levantou Sansão para fazer a mudança, a diferença no meio de toda essa crise. E assim Deus também não levantou a igreja da mesma maneira, os cristãos, o povo de Deus, para fazer diferença nesse momento. Mas infelizmente, irmãos, o que nós vemos é o declínio da vida de Sansão. E tudo começa com pequenos pecados. O que está por trás, ou o que está contido em pequenos pedaços? E olha aonde começa a queda de Sansão. Capítulo 14, versículo 9. Sansão tomou o favo de mel nas mãos e foi andando e comendo o mel. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Você fala, meu Deus, a cara dele está aí comendo mel. Não tem nada a ver porque ele era diabético não, irmãos. Mas é o que ele fez. Porém não lhes deu a conhecer a seu pai e sua mãe, a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Quando você lê o início do livro, você vai ver que Deus, quando levanta Sansão, Deus chama a mãe dele e diz para ele, olha mulher, você não vai a partir desse momento comer nada que vem da uva. Você não vai tomar vinho,
vinho, você não vai tomar bebida forte, você não vai comer nada impuro, você não vai tocar nada impuro, você vai se consagrar, porque a criança que está dentro de você vai ser um nazireu, ele vai ser consagrado a Deus. Nunca na vida dele ele vai comer nada da uva, nunca na vida dele ele vai tomar vinho, nunca na vida dele ele vai comer nada impuro e nem tocar no morto, e nunca ele vai cortar o cabelo, nunca. Samuel, que é o juiz depois, ele também era um nazireu, tinha 7 tranças bem grandes. Eram homens que deveriam viver uma vida totalmente dedicadas ao Senhor. Mas o texto que nós temos aqui é que Sansão estava indo à casa da sua noiva para selar o casamento. Só que quando eles estão indo, o pai e a mãe deles estão na frente e ele está mais atrás, e ele vem levando um cabrito e um leão sai do mato. Ele pega esse leão pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e mata o leão, e joga o leão no mato, e continua andando, e não conta nada para o pai e para a mãe, para não preocupar os olhos, e vai embora. Quando ele volta meses depois, para tomar a esposa e fazer a festa do casamento, e ele está passando pelo mesmo caminho, ele lembrou, o leão, e ele foi lá onde ele jogou o leão. Quando ele chega lá, o que ele vê? Ele vê um enxame de abelha na carcaça do leão. Ele não podia chegar perto daquele leão, ele não podia tocar naquele mel, porque aquele mel foi feito na carcaça de um animal morto. Acho que nem eu e você faríamos isso. E ele foi lá, pegou o mel, comeu e deu ao seu pai e sua mãe. Quando Sansão faz isso, ele quebra o voto que Deus havia feito com ele. Veja, irmão, é por meio de um ato tão pequeno, quando ele deveria consagrar a sua vida, ele não poderia tocar em nenhuma coisa morta. Isso simbolizava a dedicação dele a Deus, o compromisso dele com Deus. E agora ele faz isso, e um simples gesto. Não é que mel seja ruim, é uma delícia, né? É uma delícia. E comido do favo, então é mais gostoso ainda do que comer com colher. Mas ele abre mão da consagração dele a Deus, e ele sabia que ao fazer aquilo estava quebrando o voto dele com Deus, mas ele faz. E quantas vezes nós vemos pessoas abrindo mão da sua consagração a Deus, da sua dedicação a Deus, da sua fidelidade a Deus, por um pedaço de mel, por um prazer momentâneo. Veja, não sabia Sansão que todo o inferno da sua vida iniciaria naquele dia com um pedaço de favo de mel. Porque quando ele termina seus dias, ele termina cego, os filisteus vazaram seus olhos, e ele ficou empurrando uma pedra de moinho, e no dia da sua morte ele está no templo de Dagon, sendo feito de palhaço para todo mundo rir. É assim que ele morre. É assim que ele morre. E ele não sabia que naquele momento, ao fazer aquilo, aquele ato parece tão pequeno, mas naquele ato tão pequeno, ele rompeu barreiras espirituais e morais. E a partir desse instante ele vai, de maneira recorrente, repetitiva, quebrar uma e outra vez o compromisso, a aliança, o voto de Deus com ele. Todas as guerras, toda a violência, toda injustiça, todo o divórcio, todas as mortes, todos os desastres e maldições, toda a corrupção e doença, toda a morte e o lago que arde com fogo e enxofre iniciaram-se na pequena atitude de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma pequena ação, olha a consequência que nós temos hoje.
E assim também Sansão e Eva tomaram uma pequena atitude, uma decisão, e envolveram, no caso Eva envolveu Adão e Sansão envolveu seus pais. E aquilo foi uma destruição na vida deles. Mas, irmãos, a natureza nos ensina que as pequenas coisas estão carregadas de grandes efeitos. Essa é uma semente do tamanho de um feijão, um pouco maior que um feijão, da maior árvore do mundo, uma sequoia. Dentro dessa semente existe uma floresta inteira de gigantes que vivem séculos nessa semente. Porque dessa semente vai nascer uma árvore que vai dar milhares de frutos durante toda a sua vida, que duram centenas de anos. Árvores que atingem a altura de um prédio de 10, 15, até 20 andares. Gigantescas essas árvores, que são muitas vezes da largura desse templo onde nós estamos. E não é como o pessoal nos Estados Unidos faz muito isso, abre um buraco no meio dela para a estrada passar e os carros passarem no meio dela. Uma pequena semente. Existe tudo isso. São de grãos de areia que são feitos desertos mortais e as grandes montanhas. Não é numa pequena fagulha que se encontra um incêndio de uma grande floresta. Não é numa pequena fagulha que uma gota d'água pode apagar, que uma floresta inteira pode se queimar, que pode ser apagada com tanta facilidade, mas nessa fagulha está o poder de destruir florestas inteiras e matar milhares de animais. O oceano, densos rios e poderosas tempestades são feitas de gotas d'água. E as geleiras com centenas de quilômetros de comprimento e com 100 metros de altura, algumas delas são feitas de flocos de neve, que ao tocar a sua pele derretem. Esses pequenos flocos de neve. Muitas vezes, e isso aconteceu inclusive na igreja de Taguatinga, ladrões levam crianças para passar pela janela, por buracos onde o adulto não pode passar. A criança passa pela janela, abre a porta e os ladrões entram. Às vezes é assim. Pequenas atitudes abrem portas nas nossas vidas, como aconteceu com Sansão. Como é que se faz uma ponte sobre um rio? Você pega e joga uma corda que atravessa e amarra essa corda do outro lado. Dessa corda você amarra outras cordas, cabos, e aí você vai lançando a estrutura de uma ponte. E quando você vê, centenas, até milhares de pessoas passam por ela. Geralmente é assim que começa. Pequenos furtos, pequenas mentiras, meias verdades, traições e as pequenas ações não corrigidas levam o indivíduo para a cadeia. Muito raro você ver alguém que foi para a cadeia do dia a noite e roubou 1 milhão, 10 milhões de reais. Você roubou alguma vez? Eu nunca roubei na minha vida, mas do dia à noite eu roubei tanto e fui preso. Geralmente se começa com coisas pequenas. E a imoralidade também. Ela nasce pela curiosidade, a imoralidade conduz prazeres, dá um prazer, ela gera o vício, do vício a destruição. O estupro de Tamar, que Tamar sofreu, e a morte de 4 filhos de Davi iniciaram-se no olhar dele sobre Batseba. Naquele olhar, quando ele olhou aquela mulher tomando banho, ali, naquele olhar, estava toda uma desgraça, todo o inferno da vida de Davi estava naquele olhar. Veja, meu irmão, como pequenas coisas estão carregadas de grandes
grande influência, de grande poder. Tem você deixado, como Sansão, entrar pequenas coisas na sua vida? Às vezes uma corda que transpassa aquele abismo, você se vê tão longe daquele pecado, mas uma corda lançada ali. Às vezes uma fresta que está aberta e um pequeno pecado passa e abre a porta para 10 outros pecados. A mentira que leva a uma corrupção de uma vida inteira. Uma semente e assim o pecado. Uma mordida que levou a toda uma destruição. Às vezes nós, como Sansão, abrimos mão do compromisso com Deus por causa de pequenos prazeres. Sansão sempre está em busca de prazeres. E em meio a toda essa situação de crise que estamos vivendo, e que o povo de Israel vivia naquele momento, é isso que nós estamos vendo hoje em dia. Estamos vendo pessoas como Gideão, morrendo de medo, humilhados. Vemos pessoas como Jefté, que lançam mão da violência. Outros, como Sansão, acham que toda crise, todo problema, toda situação, eu tenho que me lançar aos prazeres, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que comer e beber, porque amanhã eu vou morrer. Eu não sei que dia eu vou morrer. Vai que esse coronavírus me pega e aí eu tenho que me lançar na vida e aproveitar ao máximo. Querido, Deus não te chamou para isso. Sansão era para ser uma grande bênção, mas infelizmente ele é o oposto de Jesus, nosso Senhor. O oposto. Sansão é exatamente o oposto de Jesus. Mantenhamos o olhar firme somente em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, é a vida de Jesus. Infelizmente nós não podemos olhar positivamente para Sansão. Sansão não estava preocupado com o povo para o qual ele foi chamado, ser o libertador daquela nação, como a igreja, de ser testemunha a todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura, ser uma bênção na sua família, no seu trabalho, onde você está. Sansão, ele estava mais preocupado com os seus prazeres pessoais. Mas veja, Jesus se humilha para a nossa salvação e está glorificado, enquanto os prazeres termina cego, humilhado e nas mãos dos inimigos. Que paradoxo esse! Não é verdade? A nossa cabeça funciona como? Eu me entrego aos prazeres, eu sou feliz. É assim que a nossa mente funciona. É isso que nós ouvimos nas músicas, é isso que nós ouvimos na televisão e em todas as formas de comunicação. É isso que nós estamos ouvindo direto. Se você quer ser feliz, se entrega em tudo aos prazeres. A Bíblia está dizendo que não. Jesus, ele se entregou ao Pai, ele fez o que era certo e está glorificado, abrindo mão para fazer a vontade do Pai, ainda que isso acarretasse sofrimento, mas teve a sua recompensa, está em glória, está glorificado. Às vezes, a felicidade não está em pegar um pedaço de mel, não, querido. Às vezes, a felicidade não está em saciar a sua fome, seja ela emocional, ou seja, qual for a fome que você tem. O certo, o que te vai trazer verdadeira felicidade, é você se entregar a Deus, é você ser fiel a Deus, é você obedecer a Deus, porque a Bíblia mostra que nas pequenas atitudes contém infinitas bênçãos. Para Deus as pequenas atitudes são de grande valor. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria eterna do teu Senhor. Que coisa maravilhosa é poder saber que Deus colocou nas pequenas atitudes grandes bênçãos na nossa vida. Em uma oração insistente de Elias estava uma pequena nuvem de uma grande tempestade. Às vezes você está orando e está dizendo: meu Deus, a minha oração, eu sinto que ela é tão fraca, eu sinto que ela não vai alcançar, eu acho que não vai haver resposta daí. Mas nessa pequena oração, Deus está trazendo uma grande e tremenda bênção para a sua vida. Então, continue orando, meu amado irmão. Continue orando. Não deixe de orar. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Num pequeno pedaço de pão estava a vida e o sustento de uma viúva e de seu filho. Assim foi com Elias e aquela viúva de Serepta de Sidom. Seja fiel a Deus, continue sendo fiel ao Senhor. Foi um pedacinho de pão que ela fez, ela dividiu um pedacinho de pão que tinha, ela honrou a Deus, ela creu no Senhor. A pequena atitude dela, um pequeno pão. As pessoas morreram ao redor dela. Quantas pessoas não morreram com aquela seca? Ela e seu filho permaneceram vivos. Por quê? Porque todo dia ela dava um pequeno pedaço de pão. Não é interessante isso? Como numa coisa tão pequena existe uma bênção tão grande. Como num simples toque nas vestes de Jesus trouxeram a cura que havia sido buscada por décadas por uma mulher que tinha uma menstruação contínua que não parava. Num simples toque de Jesus, nas vestes de Jesus, essa mulher conseguiu a sua cura. Como aquela mulher, aquela viúva, que apenas com 2 moedas de pequeno valor, toda a confiança dessa viúva, mas também todo o olhar provedor do Salvador. Ele viu o que ela estava fazendo. Ele viu a sua fidelidade. Ele viu a fé daquela mulher. Ele olhou aquela pequena atitude e a abençoou com certeza. Em uma pequena pedra de riacho estava a derrota de um grande guerreiro e a vitória de toda uma nação, a nação de Israel. Quando Davi vai ali naquele riacho para enfrentar o maior guerreiro da nação dos filisteus, e ele toma aquelas pedras, 5 pedras, e usa apenas uma. E Deus usa aquela pequena pedra, aquela pequena atitude, daquele pequeno menino, de pequena idade, mas com tanta fé e coragem em Deus. Meu irmão, semeie em pequenas atitudes. Semeie em pequenas atitudes. Que as suas atitudes, ainda que pequenas, elas sejam contínuas, elas sejam repetitivas, elas sejam diárias. Sabe, nessas atitudes tão pequenas e repetitivas se encontram tão grandes bênçãos sobre a sua vida. Se encontram ali o poder de Deus, a vitória de Deus, a provisão de Deus, tantas coisas maravilhosas. Mas quando pequenas atitudes, ainda que erradas, são tomadas, nelas se contém grandes chamas, grandes destruições. Que você inverta, que você mude tudo isso. E era isso que Sansão deveria ter feito e não fez. Lançou-se aquele mel, e daquele mel lançou-se as prostitutas, e a mentira, e a violência descabida, ao abuso do poder de Deus, e começou a flertar com o pecado, com Dalila, até que o texto sagrado diz, é um dos versículos mais tristes da Bíblia, ele disse: aí dessa vez eu sairei livre. Ela havia raspado a cabeça dele todinho, cortado seus cabelos, que era o símbolo, um dos sinais, e era no caso dele o último sinal.
da aliança, do voto que Deus tinha feito com ele, do nazirato. E ele contou isso, ela cortou, ele quebrou, rompeu, acabou, a presença de Deus se foi. E o texto diz: e Deus o deixou, mas Sansão não percebeu. Um dos textos mais tristes da Bíblia, porque as pessoas acham isso. Quantas vezes as pessoas acreditam nisso? A pessoa continua vivendo em pecado, atitudes pequenas e às vezes grandes, de pecado, de desobediência, de infidelidade a Deus, vez tras vez. Não, Deus está comigo. Não, Deus está comigo. E não está, querido. Porque Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor, Ele não vai aceitar que você viva uma vida de pecado. Ele te chama ao arrependimento. Ele te chama a voltar para Ele. Ele te chama a cultivar pequenas atitudes que vão glorificar a Deus, que vão santificar a sua vida, que vão te conduzir à oração. Atitudes pequenas, mas tão poderosas, de você ler a palavra de Deus e dela meditar. Atitudes pequenas, mas tão importantes, de vir ao culto, de cantar louvores ao Senhor, de ser grato a Deus, de levantar a sua voz, não para murmurar, mas para agradecer, para louvar, para exaltar o Senhor. Atitudes pequenas, mas que semeadas têm-se tão grandes bênçãos. Um pouco de azeite sobre uma pedra, uma pequena pedra, que foi um travesseiro da noite, estava a consagração de toda a vida de Jacó. Na oração fiel, 3 vezes por dia, a força sobre leões e inimigos. Daniel orava 3 vezes por dia, ao acordar, ao meio-dia e ao anoitecer. Orava diante de Deus, orava diante de Deus. Foi isso, essa presença contínua de Deus, essa glória permanente de Deus, sendo buscada por Daniel diante do Senhor, buscando sua presença, sua glória. Foi a mesma presença, a mesma glória que o acompanhou na cova dos leões e diante dos seus inimigos. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Em uma frase de adoração de Jó, estava toda a vitória sobre o diabo e sobre todo o sofrimento. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Com tudo isso, diz o texto sagrado, não imputou Jó a Deus nenhuma falta. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está nessa atitude, nessa oração, nessa adoração, a vitória sobre o diabo. O que o diabo ia dizer desse homem? O que o diabo queria que ele murmurasse? O que o diabo queria que ele xingasse a Deus, que ele blasfemasse a Deus. E ele continua adorando o Senhor, mesmo diante de uma situação tão dura, tão difícil, que foi perder sua família. Centenas de vezes as redes lançadas na capacidade humana renderam fadiga e fome, mas o único lançar da rede sobre a ordem do Criador afundaria um barco pela abundância de peixes. Senhor, sobre a tua palavra lançaremos as redes. Pequena atitude de obediência. Obediência. Pastor, não sei o que fazer. Obediência. Eu não sei que atitude tomar. Obediência. Qual caminho eu tenho que seguir? Obediência. Obediência, irmão. Ser fiel um pouco. Seguir a vontade de Deus. Obedecer às Escrituras. Não colocar o pé fora do caminho sagrado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuar firme diante do Senhor da glória. Obediência. Na obediência está a sua bênção.
Foi a desobediência que lançou Sansão no abismo que ele foi até morrer. E a desobediência, às vezes, em pequenas coisas, que tem lançado a vida de tantos cristãos em abismos que Deus jamais quis para a sua vida. Obediência. Meu irmão, você foi chamado a obedecer. Obedeça, em nome de Jesus, obedeça. Obedeça. É tudo o que precisamos obedecer. O lanche de uma criança entregue gentilmente nas mãos do Criador tornaram-se alimento para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, na multiplicação dos pães e dos peixes. E eu gostaria de terminar com a história do bispo Marco de Atenusa, em 364 depois de Cristo, quarto século. Ele lutou ferozmente contra a idolatria. Esse bispo, homem de Deus, homem cristão, ele lutou ferozmente, destruiu um templo que havia na sua cidade, e ele havia sido instrumento de Deus, e ele orou pelo sobrinho de Constantino, que era Juliano, que se tornou depois o imperador. Ele orou por esse rapaz quando ainda não era imperador, e ele foi curado. Mas quando Juliano tomou o império e se tornou imperador, ele soube do que havia acontecido e disse: reconstrua um templo. E Marcos se pôs, o bispo Marcos se pôs na frente disso e levantou a cidade e disse: não vamos construir isso. Nós adoramos ao Senhor e não adoramos a nenhum outro Deus. E se colocou diante disso. E meu amado irmão, então, todos os que não contribuíssem e não construíssem, ajudassem a construir aquele templo daquele Deus pagão, pagariam com a morte. E ele, então, o bispo Marcos se colocou na posição: eu não vou fazer isso. E aí prenderam ele, o imperador botou a vida dele no valor de 5 centavos. Se você der, Marcos, uma oferta de 5 centavos para reconstruir um templo, você está livre. Mas se você não der, você vai morrer. Meros 5 centavos valia a vida do bispo Marcos naquele momento. O que você vai? Só 5 centavos. Você ia ser fiel a Deus até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que tentação! Ele bota esse valor justamente para tentar Marcos, é isso. Tentá-lo. E ele então se colocou na posição, não deu os 5 centavos. Então Juliano mandou entregar o bispo Marcos e deu facas a crianças. As crianças retalharam o corpo dele. Depois mandou jogar mel sobre ele e vespas picaram até matar. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel. 5 centavos ou a glória eterna? Um favo de mel ou a glória eterna? O que o mundo tem para te entregar é isso. Às vezes o prazer é muito pequeno, momentâneo. Mas Deus está te chamando a ser fiel a Ele. Você vai ser fiel um pouco, e Ele vai colocar você no ponto para a glória dEle. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e orar ao Senhor. Isso. Vamos orar a Deus.